Efésios capítulo 1, abra lá comigo. Ah, verdade, Fabrício, pelo amor de Cristo. E sábado tem um culto de jovens aqui na igreja, às 8 horas da noite. Cadê os jovens da igreja? Deixa eu ver. Muito bem. É todo sábado à noite. Só não tem esse porque tem culto de homens. E eu já estou programando a minha agenda porque eu quero estar também num próximo culto de jovens aqui para pregar junto com vocês, para que a glória de Deus se manifeste sobre todas as faixas etárias da igreja. Efésios capítulo 1. Versículo 16 diz assim. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta aos Efésios, e ele está dizendo: eu não cesso de dar graças por vocês, me lembrando de vocês nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou recebendo agora espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento que vem dele. Preste atenção, versículo 18. Iluminando os olhos do vosso coração, para que você saiba qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e então conheça a suprema grandeza do seu poder, para que conosco, os que cremos, opere a força do poder que operou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o fez sentar à direita, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas nos dias que estão por vir. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. É a cabeça sobre todas as coisas. Ele, no seu corpo, se cumpre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa. Nós viemos aqui para adorar o teu nome. Nós viemos aqui para dizer que não há nada melhor do que estar em tua presença, do que habitar em ti, do que confiar em ti. E nesta hora o que eu te peço, Santo Espírito de Deus, vem neste lugar com glória, vem neste lugar com unção, vem neste lugar com poder e com autoridade. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Inunda-nos com glória, inunda-nos com unção, inunda-nos com teu poder. Acaba com o silêncio que poderia haver em nosso interior. E alimenta-nos, que a tua palavra ao ser liberada instrua, direcione, salve, liberte, resgate. Vem sobre nós nesta noite. Nós antecipadamente, Pai, já te adoramos e louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Receba o nosso maior louvor, adoração, porque cremos em Ti. Em Ti. Paulo está dizendo: eu vou iluminar os olhos do teu coração para que você tenha esperança. Os teus olhos vão estar iluminados para que você não ande perdido, para que você não ande em dúvidas, para que você não ande com incertezas. Eu vou iluminar os teus olhos com o espírito de sabedoria e de conhecimento. O que ele está dizendo é que, independente da circunstância que possamos viver, uma coisa é necessária. E sobre ele eu quero pregar nas próximas 3 horas que temos juntos aqui. Mantenha os olhos na promessa. Mantenha os olhos na promessa. Quando tudo estiver te fazendo desanimar, mantenha os olhos na promessa. Quando o medo estiver batendo na sua porta, mantenha os olhos na promessa. Quando a circunstância do presente for muito difícil, mantenha os olhos na promessa. Há uma glória do Espírito Santo que vai se revelar sobre nós nessa noite, para te manter firme, olhando firme para o alvo. Nada vai te fazer retroceder, nada vai te fazer desanimar. Mantenha os olhos firmes naquele que te prometeu. Em outras palavras, então, eu sei que na atmosfera desta casa há promessas de Deus pairando. Uma palavra profética que um dia alguém liberou sobre você. Uma oração que um dia você recebeu. Uma oração que você mesmo fez.
Existem promessas sobre nós. Deixa eu falar de novo, pelo menos para os adolescentes dizerem amém. Existem promessas sobre nós. Existem promessas sobre as nossas vidas. Existe promessa sobre a tua casa. Existe promessa sobre a tua carreira. Existe promessa sobre a tua realidade. Quando tudo aparentemente estiver nos pressionando, mantenha os teus olhos na promessa. Mantenha os teus olhos firmes naquele que te prometeu. Porém, quando temos promessas, diariamente circunstâncias vão tentar roubar essas promessas. Então a pergunta antes de prosseguirmos não é se você tem promessas, mas é o que tentar roubar aquilo que Deus te prometeu. O que tentar roubar a esperança que te foi proposta, a esperança da sua vocação. O que tenta roubar talvez sejam medos. Olhe para alguém e pergunte: você tem medo do quê? Há medos, e cientificamente falando, o ser humano nasce apenas com 2 medos: o medo de queda e o medo de altura, em alguns níveis. Todos os outros medos foram adquiridos em sua existência, seja por experiências traumáticas que você teve, ou na maioria das vezes medos impostos por alguém. Por exemplo, já falei aqui da minha avó que não nos deixava tomar suco de manga com leite. São medos. Lembro de um dia num restaurante daqueles chiques. Porque restaurante chique você não pede suco de laranja, você pede gengibre com couve, cenoura e mel. Tem que misturar. Suco de laranja é para os meros mortais. Eu me lembro do meu amigo falar: quero um suco de manga com leite. Olhei e falei: vai morrer. O garçom falou: copo ou jarro? Ele falou: jarro. Eu falei: overdose. Me lembro que em casa, por exemplo, essa mesma avó, quando chovia, ela não nos deixava tomar banho. Mas por que tem a ver a chuva com banho? Não. E se entrássemos para tomar banho, ela cobria o espelho com uma toalha. Não é possível. Essa era a raiz, era mesmo. Anos depois, na doutora Neuza, para resolver essas questões. Mas o fato é que, amada igreja, medos nos afligem em toda a nossa caminhada. Quais são os medos que você tem para o amanhã? Quais são os medos de não ser aceito, talvez? Quais são os medos de avançar? Quais são os medos que quando você tenta, ele diz: não, pare. Contudo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem não está aperfeiçoado no amor tem medo. Sabe por quê? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando o medo tentar bater na minha porta, quando a insegurança tentar conduzir os meus passos, eu preciso simplesmente confiar que Ele me ama, e Ele me amou primeiro, e Ele cuidou de mim primeiro. Medos tentam roubar promessas. Distrações também tentam. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Estamos vivendo na geração das distrações. Não se distraiam. Nossa, pode dar um susto. Não. Tudo disputa a nossa atenção. Na geração que... eu não, porque eu sou jovem igual vocês, mas na geração que meus amigos cresceram, você não escolhia o que assistia na televisão. Você sentava, tinha 4 canais: SBT, Manchete e mais uns 2. E se estava passando o Bom Dia e Companhia, era Bom Dia e Companhia. O Topo Gigio foi longe. Era o Topo Gigio.
você não escolhia o que queria assistir, não é isso? Você assistiu o que estava lá. Não havia tanto poder de escolha. O poder de escolha da atual geração é bom, mas também causa distrações. Meu filho, hoje pela manhã, 6 anos de idade, ao sentar para assistir televisão, ele falou: pai, eu não quero ver TV. TV é chato, põe no YouTube. Porque ele quer poder escolher o que ele assiste. Pausar, paralisar, mudar se não estiver interessante. E ao assistir um vídeo no YouTube, o vídeo é interrompido por uma propaganda que dura 5 segundos. E tem a opção de pular o anúncio. Eu fico imaginando o publicitário que se formou na universidade, fez um anúncio para que passasse em 5 segundos. Não é interessante, o cara muda. Tudo disputa a nossa atenção. Distrações no dia a dia nos roubam a promessa. O que Deus quer é que nós tenhamos tempo em sua glória e presença, mergulhados nele, sem interrupções, sem distrações, buscando somente o Senhor. Ei! A mudança geracional faz que as distrações venham, e tudo bem, são só características. Na minha época de pesquisa, de escola, eu tinha que pesquisar, por exemplo, a história de Curitiba. Um exemplo. Eu deveria ir para a biblioteca da escola, encontrar entre os volumes da Barça. Estou no fundo hoje. Para que ali eu pudesse talvez ter a história de alguém. Hoje, quando eu entro no quarto da minha filha de 14 anos, ela está estudando com fone de ouvido, celular, conversando com um grupo de amigas sobre o tema. Num computador está a busca do Google sobre Curitiba. Na televisão está passando no YouTube um vídeo sobre Curitiba. E ela está, os consultores chamam isso de uma geração multitask, multitarefas. Eles fazem tudo ao mesmo tempo e mesmo assim conseguem se resolver. Está tudo certo. Só que em Deus, amada igreja e irmãos, não dá para ser multitarefas. Em Deus eu tenho que parar. Em Deus tem que dizer: Senhor, agora eu só quero a tua presença. Agora eu só quero a tua presença. Presença que alimenta, que sustenta. Presença que reafirma as promessas que o Senhor tem sobre mim. Senhor, todos os dias eu quero te buscar. Na verdade, olha o que o salmista diz em Salmo capítulo 5, versículo 1. Ele diz: Senhor, escute as minhas palavras, atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois é a ti que eu oro. Quando? Olha quando ele diz: pela manhã escuta a minha voz. Senhor, pela manhã eu te apresento a minha oração e vigio. O que ele está dizendo é: não há possibilidade do dia começar sem que eu comece na presença de Deus, sem que eu comece buscando ao Senhor, sem que eu comece mergulhando nele. O que eu quero liberar sobre nós é um nível de presença de Deus mais profunda. Levante uma de suas mãos aos céus. Senhor, acaba com as distrações, com o afastamento, com a frieza. Aquece-nos, Pai. Ei, sopra sobre nós. Visita-nos pela manhã, visita-nos à tarde, visita-nos de noite, visita-nos nas madrugadas. Visita-nos, Deus. Que a tua presença seja o que nos sustente, que a tua presença seja o que nos mantenha firme, olhando a promessa. Basta olhar para as promessas de Deus. Quais são elas? Mantenha os olhos firmes na promessa. Mantenha os olhos firmes naquele que te prometeu. Mantenha os olhos firmes naquele que vai te trazer esperança. Mantenha os olhos firmes naquele que disse que salvaria, que traria provisão, que curaria, que resgataria. Eu quero nesta noite resgatar as promessas de Deus que estão adormecidas, ou que estão pressionadas pelas circunstâncias, ou que as distrações levaram embora. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para mim. Números 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele não fará. Se ele não disse, ele não cumprirá. As promessas de Deus sobre nós vão se cumprir. As promessas de Deus sobre a tua casa
vão se cumprir. Ei, levante suas duas mãos aos céus, abra você os teus lábios ao Senhor e lembra das promessas que Ele um dia liberou sobre a tua vida. Lembra do que Ele falou sobre ti. Só diz: Senhor, eu me lembro, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me separou. Independente das circunstâncias que eu vivo agora, das pressões que eu sofro agora, eu continuo a confiar em Deus. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Porém, o que fazer quando o presente ou quando a ameaça é grande demais perto das promessas que um dia Ele liberou? Abra comigo 2 Crônicas capítulo 20. Agora sim eu vou começar a pregar. Aleluia. Vou te contar o contexto desse texto. Depois de um tempo de ser conduzido pela forte mão de guerreiros e de líderes como Moisés e Josué, a nação de Israel passa a ser liderada por reis. Porém, depois da morte de Salomão, seu filho Roboão não tem tanta sabedoria. E depois de Roboão surge uma divisão no reino. O reino se divide em tribos do norte, tribos do sul. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Israel e Judá. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim se constituem o reino do sul. E a nação está momentaneamente dividida. Dividido seria mais fácil atacá-los. Porém, o que o homem pode fazer não anula as promessas de Deus. Vou falar de novo. O que o homem pode fazer não anula as promessas de Deus. Deus sempre prometeu que cuidaria de seu povo, de seu Israel, da nação que Ele chamou e escolheu para si. Só que o cenário que nós vemos aqui e a luta que nós vamos ver agora parecia ser muito maior do que aqueles homens podiam suportar. Você já atravessou lutas que talvez você diga: meu Deus, é impossível suportar a estas. Mas você está aqui. O que dizer de uma mãe que testemunha aqui, que perde um filho tragicamente? Como continuar tendo fé? Como ter fé, inclusive, para subir depois de um tempo no altar apresentando um Deus que cumpre promessas? Não importa o tamanho da luta, talvez para você seja enorme, para outro seja pequeno que você passa. Eu sei que tem coisas que te pressionam. O fato é que o rei Jeosafá era o rei do reino do sul, Judá. E ele recebe uma notícia. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. Depois disso aconteceu, presta atenção, os moabitas, os amonitas e também alguns dos meunitas se reuniram contra Jeosafá para lhe fazerem uma guerra. Jeosafá está um dia em casa, de repente ele recebe um WhatsApp dizendo: prepare-se, a casa caiu para você. 3 povos reunidos contra um. Nem um povo inteiro, a minoria de um povo, as tribos de Judá e Benjamim, o reino do sul. Ameaça gigantesca, 3 povos reunidos para destroçá-los. A essa época, o povo de Judá já não era guerreiro, já não carregava espada, já não carregava lança. Eram agricultores, plantadores de semente. E eles recebem a notícia: 3 povos estão vindo contra você. Versículo 2 diz: alguns homens vieram dar a notícia para Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão que já podemos ver além do mar. Eles estão em Azontamar, que é em Gedi. Uma grande multidão vem contra você. Como resistir a esta ameaça? Como resistir a esse ataque? Só você sabe, quando começar a semana amanhã, qual é a grande multidão que vem contra ti. Só você sabe quais são as grandes multidões de pensamentos, sentimentos, dívidas talvez, desafios que se apresentam a você.
Quais são os moabitas, os meunitas, os amonitas que vêm ameaçar aquilo que Deus prometeu? Minha pergunta é: o que ameaçam as promessas que Deus tem para a tua vida? Josafá era um rei temente a Deus, mas diante da ameaça, sabe o que acontece com ele? Versículo 3: Josafá teve medo. Deixa eu ler de novo. Josafá teve medo. Deixa eu falar mais uma vez. Josafá teve medo. Sabe por quê? Vão ter momentos que você vai ter medo. E não tem problema ter medo. O problema é o que você faz com o medo. Porque o medo, ele quer te levar ao desespero. Só que o versículo 3 diz que Josafá teve medo. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. Deixa eu falar de novo. O medo o levou a buscar ao Senhor. O medo levou a buscar a Deus. Quando você tiver medo, ou quando o cenário de desespero bater na tua porta, ou quando as ameaças estiverem diante de ti, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. E ele não só busca o Senhor, ele chama um jejum para todo Judá. Sabe o que ele estava fazendo? Eu vou manter os meus olhos na promessa, eu vou manter os meus olhos na esperança. Eu não vou deixar o desespero tomar conta das minhas emoções, eu não vou deixar a insegurança roubar os meus melhores dias. Eu escolho confiar em Deus, eu escolho depender de Deus. O que eu sinto é que Deus está te esperando. Apresente ao Senhor os teus anseios, apresente ao Senhor os teus medos. Esses dias eu estava num avião, eu vivo semanalmente em aviões, e eu já acostumei tanto que eu coloco fone de ouvido e vou para Nárnia, ligo uma adoração e fico. E aquele dia comecei a sonhar que estava numa montanha russa. Acordei porque o avião estava. E uma senhorinha do meu lado, senhorinha mesmo, tipo vozinha mesmo. Falei: tá tudo bem, senhora, fica tranquilo, viajo bastante, vai passar, tá tudo bem. Ela olhou para mim com uma carinha assim, sabe, com o olhinho fundinho, e falou: rapaz, posso segurar na tua mão? Eu olhei, pensei que era, sabe aquela senhorinha das pegadinhas da TV antiga? Eu falei: não é ela, não é a Ruth. Daí eu falei: tá bom. Meus irmãos, eu não tinha ideia da força que aquela mulher tinha, porque ela descontou o medo nos meus dedos, e de mãozinha dada ela, quando nós chegamos, ela: muito obrigado. Eu falei: eu que agradeço. Todo mundo na hora do medo tem um escape. O que eu quero te encorajar é que o teu escape seja o escape verdadeiro, a presença de Deus. Porque o medo às vezes vai te mandar sair e entregar tudo para o inimigo. O medo vai te mandar sair e voltar a vícios antigos que você tinha. O medo vai te mandar se trancar num quarto escuro e não querer que o dia amanheça. O medo vai te mandar fugir de todos. Mas na verdade o que o medo tem que te fazer é buscar a presença do Senhor de forma sobrenatural. É buscar a resposta do único que tem respostas. O que eu quero dizer é que o canal está aberto. Deus está liberando sobre ti visitações angelicais. Palavras proféticas que você vai ter ao ler ao Senhor. Busque ao Senhor no meio da luta. Busque ao Senhor no meio do medo. Mas você não sabe o tamanho da multidão que vem contra mim. Eu sou o rei, mas o que eu vou fazer é buscar ao Senhor. A primeira coisa então, o medo tem que nos levar à busca. A busca tem que nos levar às disciplinas básicas da fé. A primeira é jejum. Ele apregou a um jejum em todo Judá e eles começam a orar. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4: Judá toda se ajuntou para pedir socorro. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. A notícia correu. Vem uma multidão da além-mar, a gente já está vendo. São 3 povos vindo contra nós. Se eles chegam aqui é atropelo, não tem como. Então a única opção, busca o Senhor. E todas as cidades começaram a se unir para buscar ao Senhor.
O cenário era parecido com esse, todo mundo reunido, de adultos a jovens, a crianças, a idosos, todo mundo reunido. Ninguém tem a resposta se não vamos buscar ao Senhor. Há momentos em que a única resposta que você vai ter é a única que você precisa ter. Busque ao Senhor de todo o teu coração, clame ao Senhor de todo o teu coração. Apresente-se na presença de Deus para falar com Ele. Judá está toda reunida. Eles estão olhando para o rei vai ter respostas. Versículo 5: Jeosafá se colocou em pé na frente de toda a congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Reunião semelhante a essa, com uma diferença: lá fora está vindo uma multidão nos atropelar. Ele se levanta, e sabe o que ele vai fazer? Fale comigo, mantenha os olhos na promessa. Fale de novo, mantenha os olhos na promessa. Sabe o que ele faz? Ele vai lá no arquivo que ele tinha mental, de que alguém um dia havia dito a ele, que quando Salomão consagrou o templo, Deus fez uma promessa. E ele diz assim no versículo 6, Senhor, eu sei, hein? Eu sei. O Senhor prometeu aos nossos pais que o Senhor governa. Não és tu o Deus dos nossos pais? Não és tu o Deus que está no céu? Não é tu o Deus que governa em todas as nações? Eu sei que na tua mão há força e poder, de modo que ninguém te pode resistir. Sabe o que ele estava lembrando? Eu sei o tamanho do meu Deus. Eu também sei o tamanho da luta, mas o meu Deus é maior. Eu sei o tamanho da aflição, mas o meu Deus é maior. Eu sei o tamanho do problema, mas o meu Deus é maior. Eu sei o tamanho da multidão, mas o meu Deus é maior. Em ti há força, em ti há poder, ninguém te pode resistir. Eu sei, eu lembro do que o Senhor fez. O Senhor lançou para fora os moradores da terra diante do povo de Israel. Eu sei que eles fizeram um santuário, versículo 8, no teu nome. E quando eles fizeram um santuário, ele está na frente desse santuário, e ele está dizendo, agora eu lembro que o Senhor prometeu, versículo 9, que se algum mal nos sobreviesse, espada, juízo, peste ou fome, se nós nos apresentássemos diante desta casa e diante de ti, pelo teu nome, nós clamaríamos no meio da aflição, o Senhor nos ouviria, o Senhor nos livraria. Eu mantenho os meus olhos na promessa. Eu não sei o que eu estou vivendo agora, mas Deus não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ter poder. Ei, eu não sei se você sente, mas só de começar a falar das promessas dele na atmosfera, alguma coisa muda. Só de começar, ele prometeu, ele é capaz de fazer. Eu posso ver Jeosafá, está todo mundo reunido, a multidão está vindo, gente, a ameaça é real. Ele diz, Senhor, eu lembro que os meus pais me diziam que o Senhor é um Deus que ninguém pode resistir. Eu me lembro que o Senhor disse, se nós clamássemos deste lugar que nós estamos, o Senhor ouviria e o Senhor nos salvaria. Eu estou profetizando sobre ti. Eu estou profetizando sobre nossa nação. Eu estou profetizando sobre os nossos filhos. Ele intervirá com salvação e com poder. Eu não sei qual é o tamanho da ameaça, eu não sei qual é o tamanho da artimanha, mas eu conheço o tamanho do meu Deus. Eu conheço o tamanho do meu Senhor, e Ele está intervindo agora. Agora! A promessa de Deus sobre a tua vida, a promessa de Deus sobre a tua casa, a promessa de Deus sobre a tua família. O inimigo pode ser grande, mas Deus é maior. Mas Deus é maior. É isso que Josafá estava dizendo. Ele está dizendo, Senhor, eu sei. Se nós clamássemos a ti, eu sei que o Senhor diria. Então Deus, só olha a minha causa. Olha, Senhor, versículo 10. Homens de Amon, de Moabe, pelos quais não permitisse, vieram aqui, meu Deus. Olha, versículo 11. Eles estão vindo roubar e lançar-nos para fora da tua herança que o Senhor já nos deu. Estão aqui? Há lutas que são tão profundas que roubam a nossa força de clamar. Sabe quando você está tão amargurado, tão triste, tão para baixo, que você não quer nem mais clamar?
Josafá, entenda, ele não tinha resposta, ele não tinha solução, ele não tinha uma estratégia de guerra, ele não reúne o povo para dizer, gente, atenção, salve quem puder sair correndo. Não, ele não diz assim, pegue nas armas, vocês vão pela direita, vocês vão pela esquerda, esses ficam. Ele não fala nada disso, a única coisa que ele faz é clamar. Há momentos em nossas vidas que a única arma que nós temos é o clamor. Mas que arma, mas que arma, mas que arma. Apresente a Deus a tua causa nesta noite. Apresente a Deus qual a herança Ele está te fazendo roubar. Fala, Senhor, aqui está vindo o inimigo, ele está vindo para roubar a herança, ele está vindo para roubar aquilo que o Senhor prometeu. Ei, só Ele pode agir, só Ele pode resolver. Mantenha os teus olhos na promessa. Essa situação só funciona para áreas da sua vida que você sabe que sozinho não tem força para resolver. Aonde você está aqui em cima, que eu não vou olhar muito não, para não te constranger. Você tem sofrido muita perseguição no teu ambiente escolar. O termo moderno é bullying, o meu termo antigo é perseguição. Tem alguém de vocês aqui que está sofrendo muito com isso. Você não tem mais força para resistir. Deus está te dando força hoje à noite. Deus está te visitando com força hoje à noite. Deus está te visitando com glória hoje à noite. Deus está dizendo que a solidão que você sente no teu ambiente escolar, Ele está preenchendo com glória. Ele está mudando o teu ciclo de amizades. Ele está dizendo sim, você é forte por ter dito não. Continue dizendo não para o mundo e sim para mim, porque eu vou te honrar nos dias que estão por vir. Só funciona quando você é sincero, como foi Josafá. Versículo 12, ele diz, Senhor, na verdade, pensa comigo, ele é rei, gente. Rei, ele tem que cumprir um protocolo diante das pessoas. Ele não pode mostrar fraqueza para ninguém, ele é rei. Só que ele diz assim, Senhor, nós não temos força para resistir à grande multidão. Nós não sabemos o que fazer. Já viu uma situação assim? Aqui, ó. Senhor, eu não tenho mais força. Na verdade, eu não sei mais o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Mantenha os teus olhos na promessa. Talvez você tenha chegado num extremo. Eu não tenho mais força, eu não sei o que fazer. O que eu só preciso é de ajuda. Eu mantenho os meus olhos em Ti. Deus está desviando os teus olhos dos problemas, desviando os teus olhos das tristezas, desviando os teus olhos da escassez. Ei, talvez você não saiba o que fazer. Força você não tem em Ti. Fixe os teus olhos em Deus. Fixe os teus olhos no único que pode solucionar a tua história. Ei! Josafá não está num quarto escuro sozinho. Entenda comigo a profundidade dessa história. É um rei falando publicamente. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho como resolver. Há histórias que nos marcam a vida toda. Meu pai, minha mãe, casal de pastores. Mais velho, eles me contaram uma história e eu me lembro perfeitamente do dia. Meu pai já é falecido, mas ele me contava uma história. Na minha infância, eu devia ter uns 6 anos, 7. A igreja que eles pastoreavam tinha uma obra social numa creche. E eu me lembro que a gente brincava junto, crescia junto naquele ambiente com as crianças, tal. E um dia acabou totalmente a provisão. As crianças precisavam se sentar para almoçar e não tinha almoço. As doações não chegaram, por isso que doações são tão importantes. Os alimentos não chegaram e não tinha. Não tinha. Eu me recordo desse dia. Me lembro da minha mãe meio emocionada, chorando numa sala, meu pai orando com ela. Hoje eu entendo o que estava acontecendo, porque eles me contaram. Eles oraram dentro daquela sala, foram para o refeitório, sentaram as crianças para orar e agradecer por um alimento que não tinha. Estão aqui? Toca a campainha da casa. Na minha infância eu morei em Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso era em Foz do Iguaçu. Toca a campainha da casa. Um rapaz com o uniforme de uma empresa de congelados, dizendo, olha,
Nós estávamos transportando o nosso estoque de alimentos. O termostato do caminhão quebrou. Nós estamos com um caminhão cheio de congelados. Desse famoso mesmo, daquela marca do S lá. Nós estamos com um caminhão cheio de congelados. Nós já recebemos a autorização do nosso supervisor para doar esses alimentos a vocês, senão eles estragarão. Eu me lembro me lembro vividamente, tinha 6, 7 anos de idade. Eu me lembro das cozinheiras caindo no chão chorando, correndo no caminhão, pegando rapidamente o hambúrguer, a salsicha, alguma coisa para fazer em 5 segundos, enquanto as crianças estavam sentadas no refeitório com os pratos vazios, orando e agradecendo por um alimento que não existia. Nos bastidores Deus já estava preparando uma resposta. Há momentos em que você não sabe o que fazer, há momentos que você não tem mais força, há momentos que você não tem mais esperança. Deixa eu falar em português claro. Talvez você tenha vindo hoje, domingo à noite, num culto, numa igreja. Há áreas da sua vida que você não sabe o que fazer, que você não tem mais força para resistir. O que você não sabe é que Deus já está nos bastidores preparando uma resposta. E esta semana é uma semana de resposta. Oh! Josafá está reunido, está desesperado, clamando e dizendo: Senhor, tudo que eu tenho nas mãos são as tuas promessas. Mas eu tenho as tuas promessas. Mas eu tenho as tuas promessas. Deixa eu falar de novo, mas eu tenho as tuas promessas. Mas eu tenho as tuas promessas. É justamente por essas horas que as promessas são reais. Eu tenho as tuas promessas. Ele pega, versículo 13 diz que todo Judá estava de pé diante do Senhor, os pequenos, as mulheres e os filhos. Pensa na cena. Não era um culto de festa, gente, era um culto de desespero, porque estava vindo uma multidão para atropelá-los. Não era só os homens, os guerreiros, eles reuniram todo mundo. Cara, pega todo mundo, porque se não tem resposta, só o clamor resolve. Se não tem resposta, só o clamor vai responder. Então Josafá, ele tem a simplicidade, a humildade de um rei, de não achar que tem que ter resposta para tudo. Ele reúne todo mundo e diz: vamos clamar. Eu não sei o que fazer, eu não tenho forças, mas os meus olhos estão em Deus. Mas os meus olhos estão em Deus. Mas os meus olhos estão em Deus. O que eu estou dizendo aqui é que há nessa noite uma atmosfera nesta casa propícia para que você clame ao Senhor. Propícia para que você clame ao Senhor. Ele vai dar força a você para clamar de novo. Ei, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para resistir. Os meus olhos estão em ti, a congregação está reunida. Quando você clama, então, sempre vai haver um então. Só clama ao Senhor, só não para de clamar ao Senhor. Pensa na cena então, os inimigos estão vindo, está todo mundo reunido, homens, mulheres, crianças, está todo mundo ali chorando, clamando ao Senhor, a gente não sabe o que fazer. Então, versículo 14 diz que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Você está dizendo aleluia, mas deixa eu te explicar. A gente lê isso hoje, 2022, é top, é tranquilo. Naquela época, o Espírito Santo não caía sobre as pessoas. Ele só passa a cair sobre as pessoas depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando você lê no Antigo Testamento que o Espírito Santo está vindo sobre alguém, é algo muito fora da curva. É muito fora do natural. Não é qualquer culto que vem o Espírito e você dá um sapateio. Não. O povo está clamando e de repente o Espírito veio sobre alguém. O Espírito veio sobre alguém. Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que nunca vai me deixar desamparado. Você conhece alguém que você manda uma mensagem no WhatsApp, dá aqueles 2 azulzinhos que leu e não te responde? Não olhe para ninguém, olhe para mim. Se for eu, nem olhe para mim. Mas você conhece alguém que você manda mensagem, a pessoa lê, mas não responde. Escuta o áudio, mas não responde. Aleluia! Esse aí saiu do fundo do coração e a esposa do lado dizendo: Senhor, perdão. Esses dias um cara me gravou um áudio, eu falei: cara, um podcast. 14 minutos e 50, foi um podcast. Eu ouvi esse podcast, daqui a pouco eu escuto. Mas
Você sabe alguém que você espera e não responde? Nós temos um Deus que responde o clamor. O povo estava clamando, o povo estava com os olhos fixos na promessa de que eles não seriam atropelados. Então quem clama tem resposta. O que eu estou dizendo é que Deus vai responder o teu clamor. Esta é a semana, este é o mês. Ei, eu não sei há quanto tempo você espera, eu não sei há quanto tempo você ora. Eu estou chamando testemunhos. Marca na agenda este dia. Ei, você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus está se preparando para responder. Ei, Ele enche um homem do Espírito. E esse cara começa: oh meu Deus. Pensa na cena, gente. Está todo mundo chorando. Daqui a pouco quem tem o Espírito se levanta. E ele diz no versículo 15, cheio do Espírito: escutem, Judá, escutem, moradores de Jerusalém, escuta, Josafá, rei, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, a batalha é de Deus. A batalha não é vossa, a batalha é de Deus. Ei, Deus está bradando isso aos teus ouvidos nessa noite. Escute: a batalha pertence ao Senhor. Mantenha os teus olhos na promessa. Oh! Esse homem se enche do Espírito, esse mesmo Espírito que está sobre nós. E tudo que ele diz é: não fique assustado. Eu sei que a multidão é grande, eu sei que a luta é tremenda, eu sei que a dificuldade é gigantesca, mas a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Ei, pense naquilo que te afronta hoje, pense naquilo que roubaria a tua fé. Eu estou profetizando sobre ti: a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Os teus inimigos podem vir por um caminho, mas por 7 eles vão ter que fugir, porque a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Ele diz assim: nesta batalha, você pode repetir, nós vamos juntos, tudo bem? Ele diz assim, versículo 17. O cara está cheio do Espírito, gente. Ele diz: nesta batalha. Não era para repetir não, mas pode ir, então vai. Ele diz, não você diz. Então já que você quer repetir, repete comigo: nesta batalha. Tá ótimo agora. Ele diz assim, versículo 17: nesta batalha você não vai ter que lutar. Você entendeu? Só fica parado e veja o livramento que o Senhor vai te conceder. Você entendeu? Tem que ter muita coragem. Para uma multidão estar vindo na tua direção, você ficar parado. Pensa. Porque a tendência é correr, é se esconder no buraco, é sair desesperado correndo. Ele diz: uma coisa só não faz: não foge com medo. Mantém os olhos na promessa. Mantém os olhos na promessa. Mantém os olhos na promessa. Ele diz: veja o livramento que o Senhor vai conceder para Judá e para Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Vá ao encontro deles amanhã, porque o Senhor está convosco. Levante suas mãos, eu estou dizendo: o Senhor está convosco. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ei! Oh! Sabe o que acontece com Josafá? Quando ele escuta esta direção profética. Versículo 18. Josafá se prostrou com o rosto em terra. O medo nos leva à busca. A busca nos leva ao clamor. O clamor nos leva ao jejum. A resposta nos leva à adoração. E lá estava ele de joelhos. E quando Israel vê o rei de joelhos, todo Judá e os moradores de Jerusalém também se lançaram no chão. Entendeu? Rei, o que você fizer, todos vão fazer. Se você correr para a caverna do medo, todo mundo vai correr junto. Se você murmurar diante de Deus e sair desesperado, amaldiçoando o teu Deus porque te abandonou na hora da luta, todo mundo vai fazer junto.
Mas se você se prostrar, os nossos filhos têm que nos ver ganhando as maiores batalhas de joelhos. Nossos filhos vão ver os nossos testemunhos, mas vão entender o que aconteceu na hora da guerra. Eu já te contei o que aconteceu no dia que a pastora foi fazer a cirurgia dela. Ele ia tirar 1/3 do pulmão direito. Ela contou o testemunho aqui no culto de mulheres. Eu reuni meus filhos na sala e falei, eu estou indo com a mamãe e já volto. Ao mesmo tempo que na mente se dizia, cara, é a mãe dos teus filhos, ela vai fazer uma cirurgia. Eu dizia, eu vou manter meus olhos na promessa. Deixei-os de madrugada em casa e fui. Eu e a pastora no hospital, lá em Brasília. Tínhamos que chegar às 5 da manhã para fazer todos os trâmites. Ela ali, eu forte, igual a Josafá, fortíssimo. Veio equipe médica, deu os últimos trâmites, assinamos os últimos papéis. Aqueles papéis que você assina sem ler, porque se você começa a ler, você já não assina. Eu li 2, 3, falei, já assina rápido. E a conduziram para a mesa, no corredor. E ela, fortíssima demais, vocês conhecem a pastora, vão conhecer cada vez mais. Não murmurou nenhum dia, não reclamou nenhum dia. A gente está junto há 20 e tantos anos, gente. Ela olhou para mim, um olhinho cheio de lágrimas. Deus está no controle de tudo. Quando ela virou a esquina, eu achei a primeira sala que eu tinha para me prostrar. E prostrado ali, eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Fui para a recepção do hospital, sentei, estava passando Bom Dia DF. Comecei a assistir as notícias como se estivesse prestando atenção em alguma coisa. Comecei a ficar incomodado, falei, cara, não é possível. A previsão de cirurgia era de 4 horas. Falei, cara, não vou ficar 4 horas, não vai dar. Olhei no relógio, ao invés de passar 10, tinha atrasado 20, o tempo não passava. Fui para a minha tática 2, que sempre funciona. Coloquei meu fone de ouvido, que abafa os sons do exterior. Tinha feito uma playlist com uma música. Aquela assim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Coloquei, pá. Os médicos lá dentro, eu sabendo a complexidade da cirurgia. Meus filhos em casa, uma igreja em oração. E nós, e eu, sentado, comecei. Sim, eu creio em Ti. Na recepção, de repente não aguentei. Porque, cara, precisa andar. Saí e fui lá pro lado de fora. Levantei os olhos, era inevitável não chorar naquele momento. Quem olhar falou, meu, esse cara está endividadíssimo. Eu com fone de ouvido, saí andando. Dei uma volta no quarteirão, 2, 3. Não sei o que aconteceu, que o Espírito Santo me tomou. Isso era 6 da manhã. Quando eu voltei a mim, quando meu telefone tocou, uma presbítera da igreja que era médica, que estava dentro do centro cirúrgico. Quando eu vi, ela estava me ligando, interrompeu a playlist de uma música. Ela falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, terminou agora, você já almoçou? Eu falei, almoçou? Era 2h20 da tarde. Eu estava andando, sem rumo, mas com rumo, desde então. Porque na hora da luta e da aflição e da dificuldade, ou você senta numa sala chamada medo, insegurança e incerteza e fica esperando a notícia ruim chegar, ou você se levanta com a autoridade dizendo, Senhor, eu também não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, mas os meus olhos estão postos em Ti, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu quero que Deus comece a soprar sobre você tamanha força, vigor e esperança, para que você não desanime no dia de amanhã, mas para que você ganhe força. Proste diante de Deus necessário for, mas adore-o em espírito e em verdade, mostrando que você confia nele, confia no poder dele, confia na autoridade que ele vai te dar. Então eles se lançaram perante o Senhor para adorar. Gente, estou falando de guerra, hein? Tem um exército vindo atropelá-los. Sabe o que eles fazem? Versículo 19: levantaram-se os levitas,
filhos dos coatitas. Sabe quem são esses caras? Os que cuidavam da arca, os que cuidavam da adoração. Eles começam a fazer um culto de adoração. Não tem sentido natural. Tem a multidão continua vindo. Eles vão chegar, eles se levantam para adorar, e eles começam a louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz, em alta voz. Entenda comigo, uma coisa é quando você vive um milagre, você adorar, glória a Deus. Outra coisa é antes do milagre acontecer, profeticamente pela fé, Deus te dá vigor, força e esperança para que você comece a adorar. Igreja, eu quero que nessa noite você comece a adorar ao Senhor, pelo milagre que você ainda não viveu, pela resposta que ainda não chegou, pela intervenção que ainda não aconteceu, mas Deus é grande e Ele é capaz de fazer. Enquanto você adora, Ele age. Enquanto você adora, Ele intervém. Adore ao Senhor, adore, 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 adore. Ele é santo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Faz da tua vida um altar de adoração agora, por aquilo que você ainda não viveu. Estamos dizendo, Senhor, os inimigos estão aí, mas eu confio no teu poder, eu confio no teu amor. Ei. Diz algumas linhas teológicas que eles começaram, sei lá, um começou: parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Sei lá, começar assim. Parece que estou secado, e eu creio que a morte venceu. Nós levantarei em louvor pelo que... Vamos que enquanto o mestre Zezinho tenta buscar as notas, que eu peguei outro tom. Eu creio. Duas notas, Zezinho. Minha voz em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pode ficar sentado ainda. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim eles estavam começando, eles estavam se preparando. Entenda comigo, quando Deus encontra uma geração que começa a adorá-lo antes da vitória, que começa a adorá-lo antes do milagre, esta geração está se preparando para viver milagres maiores, sobrenaturalidade maior, acessar respostas que não viveu. Deus está te fazendo adorar antes da guerra, adorar antes das batalhas. Eu não sei o que fazer, os inimigos estão ao meu redor, mas os meus olhos estão firmes na promessa. Eles começaram a adorar. Pode ficar aí a banda que nós vamos começar daqui a pouco. Eles começaram a adorar. Então, versículo 20, Josafá se pôs de pé, e para que ninguém tivesse medo, sabe o que ele disse? Escute, Jerusalém e Judá, creia no Senhor. Pode continuar na música que você estava, minha mãe. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e você vai ser bem sucedido. Creia, 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 creia. Tendo ele tomado conselho com o povo, ele designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvar com trajes santos. Está comigo aqui, gente? Ele não mandou ninguém colocar armadura, ninguém pegar a espada na mão. Ele falou: cara, veste a roupa de festa, veste a roupa de culto, porque essa guerra não é mais minha, porque essa guerra pertence ao Senhor. Porque se eu chegar num limite que eu não sei mais o que fazer, se eu chegar num momento que eu não tenho mais força para resistir, o que eu faço é confiar em Deus, o que eu faço é esperar no Senhor. Então ele diz: veste as vestes de culto, põe as vestes de festa, vai para diante do exército e dá graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Ei! Nós vamos começar a adorar aqui daqui a pouco, e eu vou te dar a base bíblica do que vai acontecer.
Não foi depois da adoração, não foi antes da adoração. O próximo versículo diz que enquanto, pode ir lá pôr o versículo, enquanto eles começaram a cantar, o Senhor começou a colocar emboscadas no caminho do inimigo. Você entendeu? Enquanto eles começaram a adorar, o Senhor começou a colocar emboscadas no caminho dos inimigos, e eles foram desbaratados, e eles foram confundidos, e eles perderam a direção. Enquanto você começar a adorar ao Senhor, enquanto você começar a clamar a Deus, enquanto você levantar as tuas mãos em adoração e os teus lábios em adoração a Ele, Ele vai colocar impedimentos no caminho do inimigo, que achou que frustraria a tua história, que achou que roubaria os teus sonhos, que achou que te mataria. Ei, enquanto eu começo a adorar, há algo de Deus acontecendo neste lugar, há algo de Deus sobre nós aqui. Eu não sei se você sente, mas Deus está vindo nos visitar com glória, com unção, com poder. Ei, 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 ei. Presta atenção. Sabe o que Deus fez? Ele mudou a sentença final, porque aquele local seria chamado de Vale do Massacre, o vale da derrota dos filhos de Israel, o vale da destruição do exército de Judá, o vale da aniquilação da herança de Deus. Mas a adoração mudou a sentença, a adoração mudou o diagnóstico final, a adoração mudou aquilo que aqueles homens estavam vivendo. Um vale que seria chamado vale de destruição, de massacre, de derrota. Diz o versículo 26, quando passaram-se 4 dias, eles se ajuntaram num vale. Esse vale se chamava Beraca. Esse vale se chama Beraca até o dia de hoje. Talvez você não deu glória porque você não entendeu, vou te explicar. Sabe o que significa Beraca na língua original? Bênção. Então aquele local, deixa eu ler em português, se chamou Vale da Bênção. E esse vale de bênção se chama bênção até hoje. Os meus inimigos tinham dado nome para o meu vale, seria o vale da destruição e do massacre. Deus entrou na minha história e transformou o vale de derrota num vale de bênção, num vale de bênção, num vale de bênção, num vale de bênção. Eu te desafio nessa noite a ficar em pé no teu lugar, esquecer em quem está à tua esquerda ou à tua direita, levantar os teus braços aos céus e adorá-lo em espírito e em verdade. Adoro. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Diga, parece. Parece que estou secado, mas sou guardado. Diga! Parece que estou cercado. Diga! Parece que estou cercado.
Diga, diga. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado. É Ele quem te guarda. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor. É assim, assim, assim. É assim que eu luto minha guerra. É assim que eu luto minha guerra. Vamos! É assim. Sim, sim, sim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece. Mas sou guardado por ti. Levante suas mãos ao céu. Levante suas mãos ao céu. Creia nos seus profetas e prosperareis. Nesta batalha você não vai ter que lutar, porque a batalha pertence ao Senhor. E tudo que o inimigo achou que faria para marcar a tua vida e a tua história, nesta noite Deus está te concedendo vitória. Enquanto você adora. Adolescentes estão aqui no altar, levante as mãos. Deus está marcando uma geração. Deus está separando uma geração que ama o seu nome, que não vai perder os seus melhores anos em qualquer outra coisa que o mundo ofereça, senão na glória e na presença de Deus. Deus vai derramar uma porção para que vocês não desistam no meio das guerras, não desistam no meio das lutas. Nós vamos começar a adorar ao Senhor agora, e uma glória de Deus vai cair sobre vocês aqui no altar. Hoje vocês estão no altar porque Deus está os chamando para viver uma vida consagrada no altar. Uma vida no altar. Adora ao Senhor, igreja. Enquanto você adora, Deus está colocando armadilhas para o inimigo. Ele que achou que destruiria. Ei, Deus te traz um vale de bênção. Bênção, bênção, bênção. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim. Silencie. Sim, eu creio, declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Quando você o adora, Ele já está agindo na tua causa. Sim, eu creio em ti. Enquanto você o adora, Ele já está agindo sobre a tua vida. Profetize isso. O Deus do impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu. Diga! Vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Declarei. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Eleve o nível de adoração. Sim, eu creio em ti.
poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Aquele que era e há de vir, Jesus, em seu poder vai ressurgir. Pode vir, banda, pode. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele, aquele que era e há de vir, profetize, em seu poder já ressurgiu. Jesus, Deus que os mortos faz viver, Ele é o Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, eu creio, eu creio, eu creio. Aquele que era e há de vir, oh, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, oh, aquele que era e há, Ele vem. A mesma glória que está sendo derramada aqui, que venha sobre a tua vida agora. Levante as mãos para receber. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Oh! Deus de milagres, Deus de... Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Oh, Talvez seja com você, dizendo, pastor, é comigo. Há uma situação que eu não sei o que fazer, nem forças teria para resistir. Eu vou manter meus olhos na promessa. É contigo, levanta sua mão bem alto, quero orar por você. Por toda esta casa, por toda esta casa, por toda esta casa, se prepare para viver milagres sobrenaturais. Se prepare para testemunhar que você não imaginou que testemunharia. Deus está rompendo sobre nós aqui, sobre nós aqui, sobre nós aqui. Chorebarabarabacês. Enquanto o povo clamava e adorava, Deus colocou emboscadas no caminho do inimigo. O que eu estou dizendo é: todo intento maligno contra a tua vida caiu por terra em o nome do Senhor Jesus. Todo ataque que viria contra a tua casa, tua família, os teus filhos, os teus bens, tua saúde, nesta noite nós vamos começar a adorá-lo. Nós vamos adorá-lo e uma unção de guerra virá sobre ti. Ei! me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci. Eu sou o fogo em teus olhos. Vem, eu me apaixonar.
Quantos outros Enquanto você está adorando, Ele está aqui. O fogo em teus olhos, o fogo em teus olhos. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Sim, Deus. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou. Levante suas duas mãos aos céus agora. Diga, eu ainda tenho fome. Vamos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Vamos! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Mais forte! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Olhe para mim aqui. Deus está colocando ferramentas nas tuas mãos. Só segura um pouquinho, banda. Isso. Uma das maiores ferramentas que Deus pode nos dar é quando você dá um brado ao Senhor. Brados são anúncios proféticos de um novo tempo. Você vai usar o instrumento que você tem agora. Mas eu quero que você pense em tudo aquilo que era a multidão que vinha ao teu encontro. E quando você der um brado ao Senhor, eu estou vendo profeticamente sentenças sendo mudadas, histórias sendo reescritas, negócios sendo liberados, milagres chegando sobre a tua vida. Se prepare agora, levante sua mão como se tivesse uma espada na mão aqui, você vai guerrear. Chorebarama, minha espada é oração e adoração. Nação brasileira, a nossa espada é a adoração e o clamor. É o Senhor quem está no comando da nossa nação. É o Senhor que tem a resposta final para a nossa nação. Pense. Eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você vai dar o maior brado que você já deu. Vai passar com o dia externo. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Vamos lá. Enquanto você adora, Ele vem. Enquanto você brada, Ele vem. 2. 1, 2, 3. Vamos! Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Diga! Nós vamos bater, bater, bater. Nós vamos chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar,
Senhor com toda a tua força, porque Ele é Rei, não há nome maior do que Ele. Aleluia! Ei! Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos terminar essa reunião agora. Agora. Talvez você esteja aqui na igreja pela primeira vez. Talvez tenha vindo visitar ao convite de alguém. Ou não, já veio outras vezes, mas nunca entregou tua vida a Jesus Cristo. Nunca disse que Ele é o teu Senhor, teu Salvador, nunca se entregou a Ele. Ou então está distante dos caminhos de Jesus e quer voltar. Aonde você estiver agora, se você deseja voltar aos caminhos de Jesus, ou entregar a sua vida a Ele, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Principalmente se você nos visita, levante sua mão bem alto, aleluia. Estou vendo mãos por toda esta casa, até aqui no altar, estou vendo mãos estendidas. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Se você está com a tua mão estendida, ore assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida. eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados, pelo meu afastamento de Ti. pelo meu afastamento de Ti. E eu te digo, E eu te digo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Tu és o meu Senhor, Salvador. Tu és meu Salvador. Escreve o meu nome Escreve meu no nome livro da vida, no livro da me dá a vida vida eterna. e me dá a vida Eu creio em Ti. eterna. Eu creio em Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez aqui nesta casa. Te louvar porque Teu nome é grande, Tu és maravilhoso, Senhor. E hoje vidas que estavam indo para a morte eterna, agora encontram vida eterna em Cristo Jesus. Nós Te louvamos como igreja, porque esse é o maior milagre de todos. Nós aplaudimos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Em o nome do Senhor Jesus, nós Te damos glória. Aleluia! Se você fizer essa oração pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Deixe seu nome nas pranchetas que estão ali do lado, à minha esquerda aqui. Tem um balcão escrito boas-vindas. A gente quer poder acompanhar a tua vida e a tua história. Se você fizer essa oração, não deixe passar ali e tomar um café. A gente quer poder te acompanhar em nome de Jesus. Igreja, se você viu alguém fazer essa oração agora, cumprimente essa pessoa enquanto nós aplaudimos ao Senhor por esse que é o maior milagre de todos, em nome de Jesus. Pode acender as luzes para mim? Eu vou te pedir um favor. Em breve eu vou ministrar numa conferência para 10 mil jovens fora do Brasil. E eu quero gravar um vídeo dando um oi para todos eles, para que eles também possam te conhecer. Então você me ajuda na gravação desse vídeo? Eu vou falar algumas coisas aqui em modo selfie, e aí quando eu virar para a igreja você começa a vibrar, dá um glória a Deus aí mais alto se puder. Tá comigo ou não? Então vamos lá. Pode parar a banda um pouquinho. Isso. Deixa eu pensar no que eu vou falar. Não vai. Hello there, my friends. Pastor Hao and Leah, Heart of God Church, Singapore. I'm here in Brazil, igniting fire in a generation. There's a new fire about to come over here and over there. We're waiting for you there and looking forward to receiving you there, here one day. God bless you greatly. We love you from Brazil. Love you guys. God bless you. Deus está levantando gerações ao redor do globo, gente. Deus está fazendo coisas sobrenaturais. E aquilo que te afrontava, hoje Deus colocou emboscadas no caminho. E chegou a hora de Deus te proclamar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta o som bem alto e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar todos juntos? Pai nosso. Amém!
amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá para uma semana de vitórias. Nos vemos na quarta-feira, nos vemos na vigília no sábado. Deus te abençoe. Vai na paz.